A Pajuçara Amanhã está começando. Vamos aos destaques de hoje. Tragédia na BR-316. 4 pessoas da mesma família morrem em acidente provocado por um motorista embriagado. Terra sem dono. Barra de São Miguel está sem prefeito pela segunda vez em uma semana. Os vereadores da cidade vão pedir ajuda ao Tribunal de Justiça. Lei municipal. Arapiraca não pode ter novos postos de combustíveis pelos próximos 10 anos. Ao vivo, a gente fala sobre a inauguração da nova fábrica da Braskem em Alagoas, que deve tornar o estado o maior produtor de PVC da América Latina. E mais, no embarque para Campinas, o CRB fala em reencontrar o caminho do gol contra o Guarani. É agora, com transmissão simultânea pelo portal Tudo na Hora, está no ar o Jornal da Pajuçara Amanhã. Bom dia mais uma vez. Infelizmente, a gente começa o programa dessa sexta-feira com uma notícia trágica. Um acidente grave deixou 4 pessoas da mesma família mortas ontem à noite na BR-316, em Satuba. O motorista do ônibus que provocou o acidente estava embriagado. 5 pessoas vinham neste Fiat Ideia que ficou com a lateral destruída. 2 crianças, o pai e a mãe delas, morreram na hora. A avó das crianças sobreviveu e foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. Este outro carro também se envolveu no acidente, mas o motorista, único ocupante do veículo, não se feriu. Ele contou que viu tudo e que o ônibus descia a ladeira em alta velocidade, invadiu a pista contrária e colidiu com o carro onde estavam as vítimas. Como eu identifiquei que poderia haver o acidente, eu joguei para o lado direito e pisei no freio para tentar parar. Só que aí a colisão foi tão forte que o carro à minha frente ele saltou e o Fiat Ideia começou a girar. No que ele girou, eu só fiz fechar o olho e pisei no freio. Aí foi quando ele me jogou ali e aí eu não... Por sorte você não caiu na ribanceira, né? Porque eu já vinha praticamente parado. Na hora eu já tinha praticamente freado. Eu acho que foi isso que me fez não cair lá embaixo, né? O impacto foi tão forte que a calça do motorista do carro ficou presa nas ferragens do ônibus. O responsável pelo acidente, Antônio Batista da Silva, de 52 anos, não parou no local e só foi abordado pela polícia em Santa Luzia do Norte. Ele foi preso em flagrante por policiais do Batalhão Ambiental que estavam na região. O motorista foi encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal, onde fez o teste do bafômetro e ficou comprovada a embriaguez. Ele chegou a dizer que não estava dirigindo o ônibus, mas acabou confessando o crime. Assumo. Eu estava no volante, assumo. O senhor assume que o senhor matou 4 pessoas, senhor Antônio? Eu não vi que matou, mas que você está dizendo, eu acredito. Eu tomei só 3 cervejas só e parei. Tem 4 pessoas mortas lá no local, da mesma família. 2 crianças e 2 adultos. Eu não posso fazer nada, né, velho? Foi minha culpa, né? Revolta, né? Dá uma revolta profunda. Esse Antônio Batista, de 52 anos, motorista profissional, né? Porque está dirigindo ônibus na empresa. Tomou, ó, esse senhor aí, 52 anos, motorista profissional, estava dirigindo ônibus para transportar trabalhadores rurais. Disse que tomou 3 cervejas e parou. Como se tivesse parado a tempo, né? Não devia ter nem começado. A lei seca, a tolerância é 0. Tomou 3 cervejas. Agora, será que ele tem consciência da tragédia que provocou? Será que esse Antônio Batista sabe que uma família inteira foi dizimada por conta dele? Pai, mãe e 2 filhos. Será que ele pensa, tem noção do que ele provocou a essa senhora de 78 anos, que sobreviveu ao acidente, mas perdeu netos e filho ou filha? Será que ele tem noção do que ele provocou nessa família? Que hoje provavelmente deve ser o sepultamento de 4 pessoas, pai, mãe e 2 crianças. Ele tem noção do que essas 3 cervejas provocaram? E a gente fica aqui repetindo, a lei seca. Parece que nós somos chatas, né? Quando eu e Juliana reclamamos assim, que não combina, e toda aquela propaganda que o Detran faz, que o Denatran faz, parece coisa de gente chata. Mas é para evitar que a gente tenha que dar uma notícia dessas, logo numa sexta-feira de manhã. Dar uma notícia de que esse senhor, embriagado, matou uma família inteira. E isso revolta profundamente.
Porque a gente sabe que daqui a pouco ele vai ter que cumprir a pena e vai ter que responder por esse crime. As pessoas da família vão ter que ficar de olho para que não fique impune. Mas as leis de trânsito, elas são muito brandas para esse tipo de crime. A gente sabe disso. Essas pessoas acabam soltas, acabam cometendo outros crimes desse tipo. Uma família inteira, pai, mãe e 2 crianças. Dá para imaginar como é que está a situação dessa família, dos parentes próximos hoje, com essa família dizimada? Dá para pensar na dor dessa avó, de 78 anos, que estava no carro e sobreviveu milagrosamente com ferimentos leves, mas e os ferimentos emocionais que ela vai ter que carregar para o resto da vida? Pois é difícil demais. Agora vamos falar das câmeras de trânsito. Olha aí a situação dessa senhora. Sobreviveu, É difícil sobreviver. Como diz um poema de Alex Polari, a morte pesa muito aos que ficam. Dá para imaginar como é que vai ser a vida dela daqui por diante, sem o filho, a filha e sem os netos? Vamos ver as câmeras de trânsito hoje na nossa cidade, pensando nisso, Pensando que aqui dentro da cidade ou na estrada, a gente tem que ter extrema responsabilidade com o veículo. O trânsito aqui na Avenida Tomás Espíndola está fluindo muito bem, sem nenhuma retenção, nenhum problema para os motoristas. Na Avenida Menino Marcelo tem uma fileira grande aí de veículos porque o sinal está aberto para quem está na Via Expressa, mas tem um caminhão aí esperando para contornar para o conjunto José Tenório. Livre aqui na ponte do Vale do Reginaldo, trânsito livre nos 2 sentidos. Também está livre aqui no viaduto Ibigato. Passaram agora 2 viaturas da SMTT, se não me engano foram viaturas aí da Secretaria Municipal de Trânsito. Aqui em Bebedouro, o trânsito não está fluindo bem, não. Eu não sei o que faz esse carro parado, agora andou ali bem no contorno da Lucena Maranhão e quem vem lá da Avenida Santa Amélia está encontrando uma certa lentidão. Fernandes Lima, no sentido Tabuleiro, o trânsito está bom, os motoristas não estão encontrando problemas em engarrafamento, mas no sentido centro, como sempre, porque o sinal está fechado ali, mas daqui a pouco a gente vê que a situação é de engarrafamento, de lentidão. Agora, nesse momento, é um breve instante que a Avenida Fernandes Lima fica livre, quando o sinal está fechado, mas agora já começam a vir vários veículos e o trânsito, de qualquer forma, está fluindo, mas com um tráfego intenso, então é preciso ter cuidado aí na lentidão. Olha, mais de 6.000 eleitores de Maceió devem trabalhar como mesários no dia da eleição. O TRE ainda está convocando essas pessoas e é bom comparecer. A multa para quem não cumprir a obrigação pode chegar a R$ 750. Gabriela foi convocada para ser mesária pela primeira vez e está feliz por isso. Me senti satisfeita de poder contribuir para ajudar aí nas eleições e espero fazer um bom trabalho. Mais de 6.600 mesários devem ser chamados para atuar nas 4 zonas eleitorais de Maceió. Quem for convocado e não puder comparecer, precisa justificar a ausência ao juiz da respectiva zona. O motivo deve ser justo, como problemas de saúde física ou mental. A dispensa também acontece nos seguintes casos: aqueles que são candidatos e os parentes de candidato até o 2º grau, aqueles que integram diretórios de partidos políticos com função de deliberação, os eleitores entre 16 e 18 anos, os agentes policiais e integrantes do Poder Executivo em função de confiança. Mas se o eleitor não se encaixar nesses perfis e deixar de cumprir com a obrigação no dia do pleito, terá de arcar com as consequências. Multa que pode chegar até R$ 750. Além disso, alguns promotores de justiça entendem que se trata de ilícito de desobediência, sujeitando o eleitor convocado como mesário a uma ação criminal. Como afirmou o juiz eleitoral Carlos Cavalcante, o serviço é obrigatório e prevê duras penalidades a quem não atender à convocação. Mas, por outro lado, trabalhar como mesário também tem lá suas vantagens. O mesário convocado, tanto do serviço público quanto do serviço privado, ele tem o direito de compensar cada dia de trabalho 2 dias de folga.
E, nesse sentido, as convocações para treinamento e similares também são consideradas para essa finalidade. É critério de desempate na promoção no serviço público e os mesários, eles recebem no dia da eleição um vale alimentação. O portal Tudo na Hora e a Rádio Pajuçara FM transmitiram ontem a sabatina do candidato a prefeito de Maceió, Rui Palmeira. O candidato do PSDB chegou ao estúdio acompanhado por assessores. Às 4 horas em ponto começou a sabatina. Durante a entrevista, Rui Palmeira mostrou que o lema da campanha dele é atitude. É a atitude que o maceiense acompanhou do Rui Palmeira na Assembleia, enfrentando tudo que eu entendia que era errado, que não era bom para o povo alagoano, para o povo maceiense, eu enfrentei. Da mesma forma, irei enfrentar na Prefeitura de Maceió a partir de 2013 nas mais diversas áreas. A entrevista foi transmitida ao vivo pela Rádio Pajuçara FM 103,7 e pelo portal Tudo na Hora. Temas como saúde, educação e esporte foram os pontos altos da sabatina. Nesta sexta-feira, o candidato Galba Novaes, do PRB, é o convidado da série de entrevistas. E é bom acompanhar para conhecer as propostas de todos os candidatos. Essa é a intenção do Pajuçara Sistema de Comunicação quando faz as sabatinas, vamos fazer os debates, também vamos ter entrevistas aqui no Pajuçara Amanhã. Mas agora é hora da nossa enquete de hoje, que é um assunto leve, tranquilo, que muita gente gosta, mas às vezes dá umas raivinhas também, né? Juliana, bom dia. Futebol é lazer, é esporte, mas também é dor de cabeça, às vezes. Também é preocupação. Bom dia, Lenilda. Bom dia para você que está em casa. Pois é, hoje é sexta-feira, né? A gente sempre traz uma enquete mais leve depois dessas notícias aí revoltantes que a gente acabou de ver essa manhã. A gente resolveu trazer uma enquete mais leve em futebol. A gente resolveu, na verdade, convidar os nossos especialistas aí em futebol para analisar os times da Série B, os nossos representantes da Série B, ASA e CRB com a gente. É o seguinte, Lenilda, a gente está chegando aí hoje, né? Começa a 18ª rodada da Série B. A próxima rodada será a 19ª, ou seja, metade do campeonato. A gente está chegando aí no final do primeiro turno, né, que eles chamam assim, primeiro turno e segundo turno. E o que a gente vê são que os nossos times, né, CRB e ASA, eles ficam se revezando aí entre fases boas e ruins, não encontram um meio termo, não encontram um equilíbrio, né? A gente sabe que o campeonato é longo, mas se os times quiserem chegar à Série A, vão ter que encontrar esse equilíbrio. E aí a gente resolveu chamar, como eu falei, os nossos especialistas para analisar os times junto com a gente. Você acha que CRB e ASA ainda vão encontrar aí essa estabilidade ou não? Ou você acha que os times mostraram como vai ser o segundo turno, né? Esse revezamento aí entre fases boas e fases ruins. Qual a sua opinião? A gente tem Twitter, tem Facebook, tem Orkut. Vai lá, eu quero ouvir aí a sua opinião, quero ouvir a sua participação. Também lembrar para os torcedores do CRB que tem bolão acontecendo. Verdade, nós estamos lá, eu e Juliana, com a camisa que vai ser sorteada já durante esse final de semana. Exatamente. Só lembrando, pessoal, que o jogo do CRB contra o Guarani acontece hoje. Então, você tem até 9 horas da noite para participar do bolão. Diz lá qual é o seu placar, qual é o seu palpite. E aí, entre os torcedores que acertarem esse placar, a gente vai sortear a camisa de passeio, camisa bonita, né, Lenilda? Uma camisa bonita do CRB. A gente já sorteou a do CSA. Ficamos devendo aí para os regatianos, estamos cumprindo a nossa promessa. Depois vem outros times alagoanos, porque nossa intenção é valorizar todos os times aqui do estado. Exatamente. Então participa da nossa enquete, aproveita, vai lá na fanpage, curte a fanpage e participa também do bolão. Estou esperando aí sua participação. E ainda hoje, o CRB embarca para Campinas com a obrigação de quebrar a série de maus resultados. E tem também a confusão na Barra de São Miguel. Prefeito renuncia e nenhum vereador quer assumir o cargo. Nós voltamos depois do intervalo. Não esqueça que você pode assistir o Pajuçara Amanhã de qualquer parte do mundo pelo portal Tudo na Hora. Até daqui a pouco. Voltamos ao Jornal da Pajuçara Amanhã, 7 horas e 18 minutos. Vamos às ruas da cidade, porque Alberto Lima está no IML para saber como é que está a situação lá, depois de mais um anúncio de greve aí dos funcionários do IML, dos legistas. E deve ter mais confusão, né? Porque da última vez que nós noticiamos a greve, os corpos se acumularam, as famílias se revoltaram. Como é que deve estar a situação agora, Alberto Lima, aí no IML?
Alberto Lima lá, por enquanto a gente só vê a movimentação aí de pessoas que devem ser funcionários ali mesmo do... Ana, falamos ao vivo aqui da porta do Instituto Médico Legal Estácio de Lima, onde nesse momento, nada mais, nada menos do que 19 corpos estão aqui no IML. Mais um que está chegando agora, homicídio que aconteceu no início da manhã desta sexta-feira, lá no bairro. Está sendo recolhido esse momento. Então, serão 20 corpos aqui no IML. Os corpos serão encaminhados para o SVO, onde a necropsia vai ser realizada, né? Os médicos legistas retornaram da greve ontem e a partir de hoje, 1h da tarde, é que esses corpos serão liberados. Só para que os amigos de casa tenham uma ideia, dos 19 corpos, 7 são podres. A gente tem um problema aí no áudio do Alberto Lima, mas já deu para entender que os médicos legistas retornaram da greve e por isso esses corpos, esses 20 corpos que agora estão no Instituto, serão liberados a partir de 1h da tarde, o que já alivia um pouco a situação, porque o medo é que a greve se prolongasse e acabasse tendo uma crise, como a gente registrou há poucos dias atrás, né? Então, agora pelo menos tem essa informação de que os legistas vão retornar ao trabalho e os corpos serão liberados. Olha, mais um impasse no município da Barra de São Miguel. O vice-prefeito Jorge Raposo, conhecido como Lelo Maia, que acabou de assumir o cargo, anunciou ontem a renúncia. O problema é ainda maior porque a cidade agora está com secretarias fechadas e os servidores com salários atrasados. Procura-se um prefeito. Obrigação: comandar uma das cidades mais belas de Alagoas por pelo menos 4 meses. A Barra de São Miguel, no litoral sul de Alagoas, foi surpreendida com a decisão do vice-prefeito de renunciar ao cargo, uma semana depois de assumir a vaga. Em razão de constatar que o município é manifestamente inviável, vive um verdadeiro caos administrativo, legal, financeiro, as contas em aberto, servidores em atraso, todas as situações se encontram em aberto e que não há como, nesse pequeno período de gestão, resolver. O impasse político na Barra começou na semana passada, quando o Tribunal de Justiça de Alagoas afastou por suspeita de corrupção o prefeito Reginaldo de Andrade. Várias obras públicas e licitações estão sob investigação da Justiça e do Ministério Público Federal. Com o afastamento, o vice Jorge Raposo assumiu o cargo por uma semana, mas antes de renunciar, ele suspendeu contratos e exonerou secretários e funcionários com cargos comissionados. Agora a cidade está sem prefeito e sem secretários. Tá abandonado, irmão. Tá Deus dará. Nem prefeito, nem vice-prefeito. Sem comando, os funcionários efetivos não foram trabalhar. Todos os órgãos públicos da cidade estão paralisados. O lixo não está sendo recolhido. Até a biblioteca municipal está de portas fechadas. Pela legislação, quem deveria assumir o cargo de prefeito era o presidente da Câmara. Mas tanto ele quanto os demais vereadores da mesa diretora são candidatos à reeleição. E quem assumir a prefeitura fica automaticamente fora da disputa. Como há um prazo regimental para que qualquer decisão seja tomada, toda a estrutura administrativa da Barra de São Miguel deve ficar paralisada por até 15 dias. E a movimentação foi grande durante a noite de ontem na Câmara da Barra de São Miguel. Os vereadores leram o documento encaminhado pelo vice-prefeito, mas não resolveram quem assumiria a vaga de administrador do município. A decisão agora pode estar nas mãos do Tribunal de Justiça. Quem foi à sessão pública com esperança de que a situação se resolvesse não viu muita coisa. Os vereadores apenas leram o documento encaminhado pelo vice-prefeito Jorge Raposo. Mas não houveram encaminhamentos às denúncias colocadas por ele para justificar a renúncia. Entre as supostas irregularidades encontradas estão uma série de transferências de recursos do Fundo Nacional da Educação Básica para várias contas da prefeitura, o que não é permitido por lei. Além disso, ele relata o atraso no pagamento dos servidores públicos. Os comissionados estão há 3 meses sem salários e os efetivos há quase 2. Total do suposto rombo, afirma Jorge, R$718 mil. A renúncia expõe ainda uma suposta ausência da documentação de controle de gastos de recursos de convênios, inclusive os federais. Junto com o pedido de renúncia do ex-prefeito, Jorge Raposo, deveria ter vindo junto a documentação de que ele fala, que comprovaria as irregularidades
que segundo ele, existem, mas essa documentação não foi encaminhada. Ficamos sem ter, inclusive, para quem requerer essa documentação, já que não existe mais prefeito. Mas a principal pergunta da noite entre os vereadores era quem assumiria a cadeira de prefeito. E isso continuou sem respostas. Foi criada uma comissão, está indo com a máxima urgência ao Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça tome alguma providência ou pelo menos indique o que se fazer. Sem nenhuma definição entre os vereadores, o município da Barra de São Miguel continua travado. É que, além de renunciar, demitir os secretários e servidores comissionados, o vice-prefeito também anulou todas as portarias vigentes na cidade. O que significa que o presidente da Câmara não tem poderes constitucionais para determinar a realização de serviços básicos, como a coleta de lixo e o abastecimento das viaturas oficiais, como, por exemplo, as ambulâncias. A única que estava à disposição da população ontem à noite era essa. Quando fomos até o único posto, ela até estava com o tanque cheio. Mas isso graças a uma cotinha dos servidores. Que situação. E as inúmeras irregularidades na Prefeitura da Barra de São Miguel, denunciadas ontem, vão ser investigadas pelo GECOC. Veja o que diz Ricardo Mota na coluna Ponto Crítico. O GECOC vai ajudar nas investigações das denúncias contra a administração do prefeito Reginaldo Andrade, da Barra de São Miguel. Nesta sexta-feira, o promotor Alfredo Gaspar de Mendonça, que coordena o GECOC, vai receber do procurador-geral substituto de Justiça, Sérgio Jucá, a farta documentação entregue pelo ex-vice-prefeito Lelo Maia, que renunciou ao cargo. A mesma documentação será encaminhada à promotora Ilza Torres, que está respondendo pela comarca de São Miguel. Entre os documentos apresentados ao Ministério Público Estadual e também ao Judiciário, o que mais chama a atenção é a surpreendente quantidade de cheques assinados pelo prefeito afastado, Reginaldo Andrade, sem especificar os valores e os destinatários. São cerca de 30 cheques, mais ou menos, nessas condições. Não se sabe quanto seria pago e nem a quem seriam pagos. O GECOC deve ajudar a robustecer a denúncia que já se encontra no Tribunal de Justiça, a ação penal apresentada pelo Procurador-Geral e que levou ao afastamento do prefeito. Já a promotora Ilza Torres vai analisar se cabe, e parece que sim, a apresentação de alguma ação por improbidade. Há uma indagação geral, gente, feita por todos que têm tomado conhecimento do conteúdo bombástico das denúncias em mãos do MP. Como a Prefeitura da Barra de São Miguel, aqui pertinho de Maceió, chegou à situação de insolvência com débitos acumulados de R$2,5 milhões de reais, sem que estes fatos tivessem chegado a público. E cabe outra pergunta: quantas prefeituras alagoanas podem estar na mesma situação? E ainda hoje a gente fala sobre compulsão alimentar. Tem as informações do futebol e as dicas de cinema. É já a seguir, Alagoas vai se tornar o maior produtor de PVC da América Latina. Ao vivo a gente fala sobre a inauguração da nova fábrica da Braskem no estado. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da Pajuçara amanhã, agora são 7h31. Os serviços do SAMU ainda continuam reduzidos após a paralisação iniciada na manhã de ontem. Apenas 4 das 11 ambulâncias do serviço estão nas ruas. Os servidores reclamam por melhores condições de trabalho, além de uma gratificação para atividade de risco negociada há 3 meses e que ainda não foi cumprida pelo governo. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do SAMU, a greve continuará por tempo indeterminado até que sejam atendidas as reivindicações. E a presidente Dilma Rousseff vem a Alagoas para inaugurar a nova fábrica da Braskem, que tornará o estado o maior produtor de PVC da América Latina. A gente fica sabendo mais informações ao vivo com Marco Aurélio Melo. Bom dia, Aurélio. Qual o valor dos investimentos e quantos empregos devem ser gerados?
Nesse dia festivo e tão importante para Alagoas. Lenilda, bom dia a você, bom dia Juliana, a todos que estão em casa. Olha, nesse projeto, nessa nova unidade da Braskem, foram investidos R$1 bilhão, né, e deve aí gerar cerca de 500 empregos, sendo 200 diretos, 300 indiretos. Sobre o assunto a gente conversa com o Milton Pradines, ele que é diretor de Relações Institucionais da Braskem. Muito bom dia, Milton. Qual a perspectiva de produção, então? Quando se fala, né, que Alagoas vai ser o maior produtor de PVC da América Latina, isso significa o que exatamente? Significa que com a nova unidade a gente vai passar a produzir 460 mil toneladas de PVC ano, né, e o estado passará a ser o maior produtor de PVC da América Latina. Isso é o dobro do que se vinha produzido aqui? Praticamente o dobro, né, porque nós produzíamos 260, nós estamos acrescentando mais 200 mil toneladas. Essa unidade fica em Marechal Deodoro, inaugurada daqui a pouquinho às 10 horas. Qual o significado dela, qual a importância dela, até para a economia de Alagoas? Bom, eu acho que ela consolida a cadeia produtiva da química e do plástico, que é um segmento hoje extremamente importante da economia alagoana. São cerca de 60 empresas, uma geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. E a presença da Braskem com essa nova planta, com essa nova unidade, com essa nova fábrica, faz com que a gente realmente impulsione definitivamente essa cadeia, podendo atrair mais novas empresas para o estado, novos clientes da Braskem que possam estar em Alagoas produzindo e transformando o PVC em produtos para construção civil, para saneamento, para obras do Minha Casa Minha Vida. Enfim, é um importante passo para a consolidação desse importante segmento industrial hoje em Alagoas. Como você mesmo diz, no caso a Braskem ela é a maior indústria de Alagoas, se consolida ainda mais com essa nova unidade e permite essa ampliação dessa cadeia produtiva, né, que atrai outras indústrias. Esse é o nosso papel também, né? Não só estar aqui, mas impulsionar também um segmento que hoje realmente está se tornando cada vez mais importante. Então a ideia é que a gente continue trabalhando para que clientes Braskem, parceiros Braskem possam estar em Alagoas, gerando mais emprego, produzindo, transformando os nossos sonhos em realidade. A gente fala geração de 500 empregos só na unidade, mas com a cadeia produtiva aí são milhares de empregos, pode-se falar assim, né? Sim, mas na verdade, quando nós estamos falando de Braskem, nós estamos falando de cerca de quase 2 mil empregos diretos, né? Cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos, só nas unidades da Braskem. Então, a gente acredita que com um trabalho contínuo, com esse trabalho de captação, de atração de novas empresas, esse contingente de pessoas tende a aumentar, o contingente de empresas tende a aumentar, então a gente acredita que essa cadeia será realmente importante para o desenvolvimento de Alagoas. Maior produtor de PVC, gerador de empregos e também de divisas para o estado. Sim, com certeza, impostos, geração de emprego, né? A gente tem também toda uma atuação na área de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. A nossa atuação está concentrada na inclusão social, né? Na educação ambiental e na valorização da cultura. Isso também termina gerando dividendos, termina gerando progresso, termina gerando inclusão social. Qual foi o fator, digamos assim, decisivo, definitivo para que esses investimentos fossem direcionados para o estado de Alagoas? Acho que a gente tem aí hoje um ambiente de negócios propício, uma atuação governamental destacada, e evidentemente que o crescimento do Nordeste, né, acima da média nacional, fazem com que a gente, o Conselho de Administração da Braskem tomasse a decisão do investimento. De que forma, então, a crise econômica internacional tem afetado aí? Porque, afinal, a Braskem ela produz também para o mercado externo. A crise afeta toda a economia mundial, né? E o Brasil não é uma ilha, o Brasil não está isolado. Mas a gente acredita que o mercado interno, né, que é o desenvolvimento gerado por grandes obras como Copa do Mundo, por grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, o impulsiono do programa Minha Casa Minha Vida, as obras de saneamento fazem com que a demanda de PVC aumente, ela continua aumentando. A resina de PVC é a resina cujo consumo mais aumenta no Brasil, então a gente acredita que o mercado interno responderá e vai demandar a nossa produção. Como é que ficou definida, então, essa solenidade de inauguração a partir das 10 horas com a presença da presidente Dilma? A presidente Dilma nos honra com a sua presença, estaremos aqui a partir das 10 horas, né, aguardando a sua presença, junto com o presidente do Conselho de Administração da Braskem, Dr. Marcelo Odebrecht, com o presidente da Braskem, Fadigas, com o presidente da Petrobras, Graça Foster,
com o governador Teotônio Vilela e inúmeros convidados. Então é uma solenidade muito importante, feliz. A Braskem completou ontem 10 anos, então é um momento de celebração e a gente espera realmente inaugurar a festa numa solenidade bonita, agradável e importante para o Estado. Por isso, exatamente, que eu comecei dizendo que era um dia festivo, um dia para se comemorar. Muito obrigado, então, Milton, por seus esclarecimentos. Portanto, Lenilda, daqui a pouquinho, às 10 horas, a presidente Dilma, junto com a diretoria da Braskem, inauguram, então, essa nova unidade que consolida, né, a Braskem como a maior indústria, né, de Alagoas, indústria química de Alagoas, e que tem consequência direta nessa cadeia aí produtiva de química, o plástico, com a atração, com certeza, de novas unidades, de outras empresas, né, já que a matéria-prima se vai ter em abundância, atendendo não só o mercado externo, mas também o mercado interno, e principalmente gerando empregos, que isso é muito importante e o Estado necessita. Voltamos aos estúdios do Jornal da Pajuçara amanhã. Com certeza, Aurélio. Crescimento social acompanhado de também investimento social e sustentabilidade, né? Todo esse crescimento tem que se refletir na melhoria de qualidade de vida dos alagoanos. Com certeza, é fundamental, né? E se tem que pensar esses investimentos dessa forma. Não adianta apenas você ter a unidade se você não tem essa preocupação social com o entorno dessa unidade, com o local onde está instalada. Então, o caminho é esse mesmo. Lenilda. Obrigada, Aurélio, pelas informações e até mais tarde. Olha, uma lei municipal proíbe a construção de postos de combustíveis em Arapiraca pelos próximos 10 anos. O objetivo é dar mais segurança à população, mas a medida divide opiniões na cidade. Tá vendo esse posto em obras? Praticamente será um dos últimos a serem inaugurados em Arapiraca. Isso porque uma lei municipal proíbe a concessão de novas licenças para abertura de postos de combustíveis pelos próximos 10 anos. Tiago deu sorte. Conseguiu a licença de funcionamento antes de o projeto ser aprovado. Eu dei entrada aqui em fevereiro de 2011. Então eu venho trabalhando aqui já há 1 ano e 2 meses com a construção do posto. Passei 6 meses para conseguir a licença. A lei foi sancionada em 29 de maio deste ano pela Câmara de Vereadores de Arapiraca. O regulamento pede ainda o fechamento de postos que estão sendo construídos depois da aprovação do projeto, além da fiscalização com relação à distância entre os postos. Segundo o autor do projeto de lei, o grande número de postos dentro da cidade põe em risco a segurança da população. Por isso, a Câmara de Vereadores vai procurar o Ministério Público para exigir uma fiscalização nos postos de combustíveis que estiverem em situação irregular perante a lei municipal e as normas da Agência Nacional do Petróleo, que determinam a distância mínima de 400 metros entre um posto e outro. Só que na prática, o regulamento da ANP passou longe de ser respeitado. Somente nesta rua, 3 postos funcionam praticamente colados. Neste trecho da L102 que corta a área urbana de Arapiraca, estes 2 postos estão quase de frente um para o outro. A decisão dos vereadores de Arapiraca já está valendo, mas dividiu a opinião da população. Sou contra. Por quê? Quanto mais tiver concorrência, mais tem preço, né? Sou a favor do projeto. É o risco, né, para a população, porque eu acho que causa danos ao meio ambiente também, que de qualquer forma prejudica, né, ao meio ambiente. Pois é, opiniões divididas em Arapiraca sobre essa determinação de não construir mais postos e vale até uma enquete ali com os arapiraquenses, né, Juliana? Mas hoje o assunto é futebol. O que é que os internautas estão dizendo aí sobre os times alagoanos aí nessa rodada do Brasileirão? Exatamente. A nossa pergunta, só lembrando, né, Lenilda, a nossa pergunta foi assim: você acha que os times CRB e AS ainda vão se estabilizar aí na Série B do Campeonato Brasileiro ou não? Você acha que eles já mostraram para que vieram, que vai ser isso mesmo, fase boa, fase ruim e vai ficar esse revezamento, né? Uma hora lutando para chegar no G4, outra hora lutando para sair da zona de rebaixamento ou então para se distanciar da zona de rebaixamento. E alguns internautas têm opiniões aqui. O Paulo Sérgio, por exemplo, diz que infelizmente os times vão lutar para não cair. A luta é para se manter na Série B. Já o José Nivaldo diz assim: com esse treinador Fonseca, aí o pessoal começa a reclamar do treinador do CRB,
Com o treinador Fonseca, o CRB está complicando jogos fáceis. Mesmo assim, eu acredito no time. É uma opinião bem parecida com a do Ritex Alves, que também reclama do Fonseca e diz que tem jogador fazendo corpo mole, ou seja, os torcedores aí pedindo mais vontade, né, mais atuação dos jogadores. Quero convidar o pessoal do Asa, cadê os nossos especialistas aí do Asa, o pessoal de Arapiraca, para falar um pouquinho com a análise que você faz aí do time. Essas foram as primeiras opiniões, Lenilda, e já a gente traz mais algumas. Certo, e ainda hoje a gente fala mais de futebol. Tem cinema e vacinação. Tem campanha esse final de semana, hein? E já a seguir, o nosso assunto é compulsão alimentar. 4% da população mundial é atingida por esse problema. Voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. É rapidinho, até já. Estamos de volta com o Jornal da Pajuçara Amanhã, agora 7 horas e 46 minutos. A gente fala sobre compulsão alimentar. 4% da população mundial é atingida por esse problema. Para entender melhor como ele afeta as pessoas, nós vamos conversar aqui no estúdio com a psicóloga Patrícia Rose. Lembrando que essa pauta foi uma sugestão de um telespectador, de um internauta. Patrícia, como é que se identifica uma compulsão alimentar? Normalmente, as pessoas que apresentam esse transtorno tem que apresentar com frequência, no mínimo 2 vezes por semana, o ato, né, de ingerir muitos alimentos, num período de 6 meses no mínimo. Então, se for, por exemplo, um problema passageiro, né, um momento que você está mais ansioso e come muito, não chega a ser uma compulsão alimentar. Para ser diagnosticado como transtorno, ele precisa ter, no mínimo, 2 vezes na semana esse ato, né, de comer ferozmente e também num período de 6 meses no mínimo. Antes disso, não. Isso não é considerado como um transtorno de compulsão alimentar. E quando é detectado, diagnosticado esse transtorno, o que você faz? Qual o tratamento que se pode, né, colocar para uma pessoa numa situação dessa? A compulsão alimentar ela não tem cura, né? Então, se tem tratamentos alternativos, que é acompanhamento do psicólogo, psiquiatra e um nutrólogo, que pode estar orientando na melhor relação que você possa vir a ter com a comida. Na verdade, assim, vem acompanhado de culpa, de ansiedade, de estresse, que faz com que a pessoa coma compulsivamente, né? Então, assim, é o comportamento dele, diariamente, que vai mostrar que ele está apresentando esse transtorno, que é o assalto à geladeira, comer mesmo quando você já está satisfeito. Olha, essa internauta que sugeriu essa pauta, inclusive, ela falou que queria saber se tinha uma injeção. Eu não entendo bem como é que funciona essa coisa, mas ela disse que tinha uma injeção que queimava gorduras e ela queria saber se isso podia ser a solução por causa dela. Existe esse tipo de solução milagrosa, assim, com drogas, medicamentos? Não, o que se existe, assim, é com acompanhamento do psiquiatra, né? Se há o acompanhamento e aí vem-se a necessidade de tomar alguma medicação para diminuir essa ansiedade, né? Que é o supressor da ansiedade, no caso. Mas isso aí tem que ser com acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo e do nutrólogo. Ele não pode, assim, tomar uma injeção milagrosa. Isso, eu não tenho conhecimento disso. O que eu sei é que, assim, diagnosticado esse transtorno, tem que se fazer esse acompanhamento. E aí, sim, se diminuir essa ansiedade. Mas o transtorno de compulsão não tem cura. Então, é um processo que a pessoa vai ter que aprender a lidar com essa questão do alimento, né? Patrícia, os nossos internautas também estão participando, colocando questões? Exatamente. Tem uma internauta aqui, a Paula Roberta, que está meio preocupada, acho que com a filha dela, e ela pergunta em qual faixa etária os transtornos alimentares mais incidem. Hoje é uma questão também muito comum, que não é só criança, adolescente, adulto, idoso. Tu está cometendo todo tipo de... em toda a idade. Então, assim, se percebe que está uma dificuldade na questão alimentar, a criança está comendo, mesmo sem estar com fome, já estando saciado, é importante que se procure um profissional, né, um psicólogo, para que possa fazer esse acompanhamento. Então, assim, não tem uma idade específica. Hoje está envolvendo todos os tipos de idade. O público está sendo muito heterogêneo. Patrícia, mas qual é o tratamento, né? Qual é o acompanhamento psicológico que é feito com pessoas que estão sofrendo esse tipo de compulsão? Normalmente, assim, é ansiedade e depressão. Pessoas que têm tendências ansiosas e depressivas. O meio também vem cobrando muito das pessoas essa questão do corpo, da autoimagem. Então, isso, o meio social, cultural, vem influenciando nisso, né? Essa busca pelo corpo perfeito. Então, assim, desde criança, as crianças já começam desde cedo a sentir essa questão do corpo, de estar magra, de estar gorda. A família,
ou quer que alimente demais para poder ela ficar fortinha, gordinha, porque acha que é sinônimo de saúde, ou o contrário, está gorda demais, então vamos diminuir a alimentação. Então, essa relação com a alimentação desde criança, desde o início, né, da fase da infância, vai influenciar nesse comportamento futuro. Então, assim, crianças também já têm esses problemas de compulsão, muito comum hoje já as crianças terem esses problemas também. Tem pessoas que desenvolvem esse transtorno, não sei se chega a ser um transtorno, já que você falou dessa questão dos 6 meses, mas desenvolvem essa ansiedade por comida em determinados períodos da vida depois de um choque. Às vezes, no caso de mulheres, uma separação. Isso aí é tratado de outra forma, não chega a ser a compulsão, mas precisa de tratamento. Precisa de um acompanhamento, porque na verdade existe um vazio interno, né, que a alimentação ela vem para suprir isso. É um vazio que não é preenchido, que é um vazio muito interno, das suas necessidades na relação com a mãe, enfim, mas que ela joga-se na comida. Então, come, com essa ideia de que vai saciar esse vazio, né, que é a fome emocional, mas que não se sacia, né, porque o buraco, esse vazio é muito maior. E não é preenchido com alimento, é preenchido com emoção. E quem não tem essa consciência disso. Por isso que a psicoterapia ajuda nesse processo, porque você vai tomando consciência disso e vai descobrindo o que é que está te faltando e o que é que você pode preencher por você mesmo, principalmente quando já é adulto, né? Porque aí não tem mais aquela mãe que vai nutrir. É você quem vai ter que se nutrir, dar a você o que você precisa para poder você ficar bem com o seu corpo, bem com a alimentação. É uma relação com o alimento. Então, a terapia ela vem para essa conscientização de como você vai lidar com o alimento a partir dali. Praticar esporte ajuda a superar esse vazio que você falou aí, para não chegar a se tornar uma compulsão? Então, em vez de você preencher aquela perda com alimentos, correr, nadar, praticar esporte, procurar amigos, isso contribui para que a pessoa preencha essa... Isso, ajuda, né? Ajuda porque assim, você vai estar se ocupando. Mas quando você está numa crise de ansiedade muito grande, então, assim, você tende a suprir isso de outra forma, porque tá com os amigos e você tem vontade de comer, você vai ser observado pelos amigos. Então, os amigos vão olhar, vão criticar, porque uma das características da compulsão é assim, é comer repetidamente, mesmo você já estando saciado, né? É o sentimento de estar num ambiente e, assim, ficar beliscando o tempo todo. Então, esconde as embalagens dos alimentos para que as pessoas não percebam, não descubram, né? Que é a diferença da compulsão para a bulimia, que é a provocação do vômito, né? Que depois você fica com culpa de ter engordado e provoca o vômito. E a compulsão alimentar, você não provoca o vômito, você não tem essa culpa de estar gordo. Então você come, que é para saciar, mas não se satisfaz. Patrícia, existe essa história de você pensar como gordo, quer dizer, mesmo você não estando, ou estando um pouquinho acima do peso, mas pensa como gordo, sente necessidade de alimentação, como é essa história? Isso já faz parte do que a gente chama dos transtornos alimentares, né? Que é a bulimia e a anorexia, né? Que é você ter uma visão distorcida do seu corpo. Então você tem um corpo bom, né? E você se vê muito gordo. Então se você provoca essa questão com a alimentação de você não comer, de você não ingerir o alimento porque você se vê no espelho muito gorda e na verdade você não está gorda. É uma percepção distorcida do corpo. Então isso também a psicoterapia ajuda muito, a terapia cognitiva comportamental, que trabalha basicamente com essa questão do comportamento mesmo, da sua autoimagem, e aí ajuda muito nesse processo. A Juliana tem mais uma questão dos internautas? Isso aí, Patrícia. Nessa questão de quando uma pessoa para de comer porque acha que está gorda, né? Tem um internauta que pergunta o seguinte: o que fazer se meu filho argumenta que a mudança na alimentação é só uma tentativa de se tornar mais saudável e não quer o tratamento, não aceita fazer o tratamento? O que a gente faz nessa hora? Assim, a psicoterapia precisa ter a consciência de que você precisa de ajuda, né? Principalmente quando é adolescente ou criança, os pais vão vão levar para terapia, mas se a pessoa não tiver com vontade, não tiver motivado para isso, dificilmente ela vai conseguir êxito nesse processo, né? Então, assim, adolescente, fazer esse trabalho de conscientização mesmo, conversar, colocar a importância disso, porque sozinho, muitas vezes a pessoa não tem essa consciência de que precisa. A adolescência já é um período difícil, né? Tantas descobertas. E é um período também que existe esse risco de ter uma imagem distorcida de si mesmo. E a questão da aceitação, né? Porque se espera, assim, magra, sarada, né? Os cabelos têm que ser lisos, então o corpo todinho tem que ser muito perfeito. Então essa exigência do mercado, da sociedade, faz com que a pessoa entre nesse processo com a comida, né? Que é a questão de você ingerir, se sentir bem ou não, né? Patrícia, muito obrigada pelas informações hoje. Eu espero que a gente tenha contribuído para essa internauta e outras pessoas que precisam, né, diferenciar alguma ansiedade de uma compulsão. Ok, obrigada a vocês, linda. Bom dia.
Olha, começa neste fim de semana uma campanha para atualizar o cartão de crianças em idade de vacinação. E a partir de agora, tem algumas novidades. Veja na reportagem de Kelly Cordeiro e Rodrigo Rocha. A convocação é para crianças menores de 5 anos. Todas elas devem comparecer a um posto de saúde entre os dias 18 e 24 de agosto para atualizar o calendário de vacinas. As que ainda não foram imunizadas contra a paralisia infantil vão receber a nova dose, que agora é injetável. Quem vai tomar essa vacina são as crianças que estão iniciando o esquema vacinal. Então, as crianças de 2 meses, que ainda não tomou nenhuma dose da vacina da polio oral, ela vai iniciar o esquema com a polio inativada. Mesmo com a novidade, a campanha do Dia D contra a paralisia infantil será mantida e deve acontecer uma vez por ano, sempre no mês de junho. Outra novidade é que a tetravalente não será mais usada. Ela será substituída pela pentavalente, que reúne em uma única aplicação a proteção da tetra e da hepatite B. Ou seja, a pentavalente previne a difteria, tétano, coqueluche, meningite e a hepatite B, que antes era administrada isoladamente. De acordo com a gerente de imunização estadual, os pais devem levar seus filhos independente de estarem com o calendário em dia. É que, devido às mudanças, só os profissionais serão capazes de avaliar se a criança deve ou não participar da campanha. Às vezes, os pais ficam confusos com o aprazamento, então o profissional está ali preparado, treinado para avaliar aquele cartão e dizer se realmente tem alguma dose em atraso, porque algumas vacinas são 3 doses, tem vacinas que são 2 doses. A multivacinação, como está sendo chamada, deve acontecer todos os anos, sempre no mês de agosto. Os pais devem procurar os postos de saúde para imunizar as crianças. E vamos lá, né? Não vamos deixar essa caderneta tão importante em atraso, porque as crianças precisam ficar imunizadas contra várias doenças. A seguir, as dicas de cinema para o fim de semana e o embarque do CRB para o jogo contra o Guarani em Campinas. Voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já! Estamos de volta com o Jornal da Pajuçara amanhã, agora 8h01. E sexta-feira é dia de se programar para o fim de semana. Quem gosta de cinema, a hora é essa. Alô, alô, Elinaldo Barros. Alô, meninas, vamos ao cinema. Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge, continua abrindo suas asas sobre a cidade de Gotham City, que no fundo é Nova York sitiada. When Gotham is ashes, you have my permission to die. E aí, Comeu continua sua trajetória de risos e sucesso. À Beira do Caminho, filme do diretor Ben Silveira, realizador do mega sucesso Dois Filhos de Francisco. A trama gira em torno de um caminhoneiro, João Miguel, que percorre as estradas do Brasil, e um garoto órfão de mãe em busca do pai. À Beira do Caminho é um road movie sentimental ao som de música de Roberto Erasmo Carlos. A sessão de arte, sábado às 11 horas, reapresenta a ótima comédia argentina Meu Primeiro Casamento. A perda das alianças no dia do casório é o ponto de situações arriscadas e complicadas. Campeão de bilheteria do cinema argentino do ano passado. A partir de hoje, o Festival Varilux do cinema francês, lá no CED de Pajuçara, contando com 14 produções do bom cinema da França. O Ditador, o mais novo filme do comediante Sacha Baron Cohen, com seu estilo anárquico, interpreta o exótico ditador de um país africano, que vai para Nova York após ser deposto por um sósia truculento. Can we take out the garbage? Stop that. Shut up, loser. Hey, Hairnet. Kinda need you to hurry up. Chop, chop. Next. Um Divã para Dois, comédia com Meryl Streep, Tommy Lee Jones e Steve Carell. As dificuldades de um casal médio, juntos há mais de 30 anos, em crise e forçados a se abrir numa terapia para casais. We're doing so well, we might be able to get out of here early. Okay, next step. What is it? Write a poem, hold hands in public, sing a serenade. It's sex.
We should just get our things and go. O Vingador do Futuro. Em 1990, o parrudão Arnold Schwarzenegger estrelou a mirabolante ficção futurística, cuja ação se passava em Marte no ano de 2084. Agora, no lugar de Schwarzenegger, o ator Colin Farrell. Ele é o operário de uma fábrica que desconfia e se descobre um espião num ardiloso jogo entre duas superpotências. Mas há um detalhe, ele não sabe por qual lado atua. E vamos ao último filme, 360. É a terceira produção internacional do diretor brasileiro Fernando Meirelles, o ótimo realizador do clássico Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel e o polêmico Ensaio sobre a Cegueira. É baseado no livro de Saramago. Produção inglesa, 360 narra 9 histórias de amor e traição sobre pessoas de classes sociais diferentes, com um elenco de primeira linha, capitaneado pela dupla Jude Law e Anthony Hopkins. No one knows where we are, no one can reach us. E vamos ao cinema. E olha, o turista que visita Maceió já pode ficar despreocupado. A partir de agora, os hotéis vão oferecer um seguro de viagem para cobrir os mais variados imprevistos. É o programa Hóspede Protegido da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, que já está em vigor. O turista que visita Maceió fica encantado com as belas praias e a culinária, representada principalmente pelos frutos do mar. Mesmo quando a única preocupação é aproveitar o máximo do sol e dos sabores, alguma coisa pode dar errado. Acontece muito, são acidentes pequenos, mas acontece, como às vezes vão caminhar na praia, pisam em ouriço, né? Às vezes um mal-estar acontece. Dor de dente, às vezes acontece. Mas a partir de agora, o turista tem uma preocupação a menos. Começa a vigorar o programa Hóspede Protegido, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. É um seguro de viagens. Ele cobre os mais variados imprevistos, como assistência médica hospitalar, odontológica, farmacêutica, além de remoção de emergência, repatriação sanitária e funerária. É do check-in, no caso do período que o hóspede ele entrar no hotel, que é o check-in, até o momento da sua saída, ele vai estar assistido 100% com toda a assistência médica. O programa já existe na Paraíba, Ceará, Pernambuco e agora chegou a Alagoas. Este hotel foi o primeiro a assinar o termo de adesão do plano. O preço a ser repassado ao hóspede varia. Aqui, o plano será oferecido por R$ 1,50. No futuro, o preço já estará incluso na diária. Isso seria assegurado para todos os hóspedes que vierem para o hotel. A expectativa é que, a curto prazo, cerca de 10 empresas do ramo da hotelaria se cadastrem no serviço. Qualquer hotel ou pousada afiliada à BIH pode entrar no programa. Basta apenas entrar em contato com a BIH, o telefone é 2121-6600, você liga para a gente marca uma visita, apresenta todo o projeto, tira todas as dúvidas e a gente mostra também o termo de adesão do projeto com os valores que, dependendo do apartamento, da quantidade de apartamentos que o hotel possui, ele vai ter um valor que varia entre 50 a 60 centavos por unidade habitacional, não importa o número de pessoas que estejam no apartamento. E quem quiser mais informações sobre o seguro, é só acessar o site www.hotelassiste.com.br. Bom, Juliana, agora vamos falar sobre a enquete, a opinião dos internautas sobre o ASA, o CRB, o que é que eles estão dizendo. Em resumo, tem otimismo ou já perderam as esperanças? Olha, Lenilda, mais ou menos, assim, o que eu estou percebendo, não dá para fazer uma análise, não. Porque muita gente, tem até torcedor do CSA aqui secando o CRB, dá uma olhada. O Tardelli Tenório disse assim, eu pessoalmente estou torcendo para o CRB cair, já que o CSA vai subir e os dois vão ficar juntos na Série C. Ou seja, além de contar com a torcida, né, do CRB e do ASA, tem também os torcedores do CSA secando os dois times, né? E a opinião do Tomás Silva, que é um torcedor do ASA que veio participar da nossa enquete, diz assim,
assim, o Asa é um time que tem tudo para se manter na Série B e um dia chegar à Série A. Mas é preciso comprometimento dos dirigentes e mais investimentos, né? E essas foram as opiniões dos nossos internautas. A gente agradece a participação. E lembrar o bolão, né? Que só tem exatamente até hoje, isso. 9 horas, tem um bolão aí para sortear a camisa de passeio do CRB. Está na fanpage do Pajuçara Amanhã. Dê a sua opinião na fanpage, né? Não pode ser em perfis. Sua opinião de placar. A opinião que vale é a que vai ficar no comentário da foto na fanpage. E aí a gente vai fazer esse sorteio depois. Exatamente, na segunda-feira a gente faz o sorteio. Vamos continuar falando de futebol? Vamos falar agora do embarque. O time do CRB embarcou ontem à tarde para mais um desafio na Série B do Campeonato Brasileiro, encarar o Guarani lá em Campinas. O Galo tenta, fora de casa, encontrar o caminho do gol e quebrar uma série de maus resultados na competição. A primeira missão do CRB em Campinas é quebrar a sequência de 3 partidas sem marcar um golzinho sequer. A responsabilidade maior é de Edson. Ele deve ser o único atacante que vai começar jogando. A cobrança é muito grande, a gente sabe. Então a gente não pode deixar que essa cobrança acabe atrapalhando. Tem que ter calma, tem que ter equilíbrio, tranquilidade para que o gol saia com tranquilidade. Outra aposta do técnico Roberto Fonseca é Aloísio Chulapa. O homem-gol é a arma para o segundo tempo de jogo. O caminho do gol eu tenho certeza que vai abrir aí, nós vamos fazer os gols que o CRB precisa para dar uma arrancada aí. Além de reencontrar o caminho do gol, o CRB tem mais um desafio pela frente contra o Guarani. Essa será a última oportunidade do primeiro turno de conseguir a primeira vitória fora de casa. Já passou da hora, né? A gente vem lutando aí por essa vitória fora de casa e ela não tem vindo. A gente precisa pontuar fora também, até para a gente poder, né, somar e subir mais na tabela. Então esses pontos que a gente vem perdendo dentro de casa, a gente tem que procurar, né, fazer com que a gente recupere fora de casa. Machucados, os volantes Mineiro e Gessimar não jogam. O também volante Roberto Lopes foi barrado para aprimorar a condição física. Em compensação, os atacantes Ricardinho e Vanderlei cumpriram suspensão e estão de volta ao grupo. O CRB está com 21 pontos e depois da derrota para o Ceará em pleno estádio Ripelé, caiu para a 12ª posição. O Guarani também não vive um bom momento, vem de 2 derrotas e ocupa a 15ª colocação com 18 pontos. Será, como todos os jogos da Série B, um jogo extremamente difícil contra uma equipe que tem uma camisa forte. É nós nos impormos e fazer, com certeza, uma grande partida, como nós fizemos em vários jogos fora de casa. O engraçado, Lenildo, é que há umas rodadas aí, a gente comentava que os nossos times CRB, ASA, CSA, estavam indo para a rodada com objetivos diferentes. Esse final de semana, a gente fala que CRB e ASA estão indo jogar com objetivos bem parecidos, que é se distanciar da zona de rebaixamento, né? O ASA também joga, só que joga amanhã, às 9 horas da noite, joga em casa contra o Paraná, contra a equipe do Paraná. O técnico, né, pediu aí equilíbrio no último treino, pediu bastante equilíbrio à equipe. A gente sabe que o ASA é um time forte em casa, né? Ele tá vindo por uma fase difícil, é verdade, mas é um time forte em casa, então a gente espera aí um bom resultado dentro de casa, porque o time realmente precisa, né? Tanto o ASA, como eu falei, tanto o ASA quanto o CRB buscam aí uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O ASA é o 16º colocado com 17 pontos e o Paraná é o 10º colocado com 25 pontos. E lembrando que, assim, tanto o Guarani, que é o time que vai jogar com o CRB, contra o Paraná, que é o time que vai jogar com o ASA, também vieram de derrotas da rodada passada. Então tudo pode acontecer. Pelo menos isso, né? Não são times que estão em bons momentos, enquanto os nossos times estão passando por dificuldades. Exatamente, mas aí não dá não. Nossos times estão passando por dificuldade, a gente precisa se recuperar, não dá pra ficar, né, mas se pelo menos comparando. o adversário não é tão forte assim, né? Assusta menos. Pois é, lembrando que as partidas serão transmitidas pelas rádios Pajuçara FM, Maceió e Arapiraca, também pelo portal Tudo na Hora, e segunda-feira o Torres está aqui para comentar essas partidas com a gente. Ah, é ótimo. Você e o Torres comentando muitos assuntos do futebol. Mas agora, o Jornal da Pajuçara Amanhã fica por aqui. Nós temos um encontro marcado segunda-feira, às 7 da manhã. A seguir, você tem o Feito Pra Você. Até já. Bom final de semana, pessoal. Até segunda. Jornal da Pajuçara Amanhã. Oferecimento Germano Móveis. Requinte e qualidade. A mais completa loja de móveis de Maceió. Medvida Saúde. O plano de saúde da sua vida. Planos a partir de R$ 60,65. Se une. O seu futuro começa aqui.